Vamos conversar sobre as minhas últimas leituras. Eu fui surpreendido no processo. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Glaucio e hoje separei uns livros aqui para a gente conversar sobre. Foram leituras que me acompanharam ao longo dos últimos meses, né? Daquela forma, leituras saudáveis, nada muito imposto, tudo naturalmente acontecendo de acordo com o meu ritmo aqui, com as possibilidades de leitura. Sou estudante universitário, estou morando sozinho, então muitos desafios aí que estão assim, né, vindo de encontro com a leitura, e a leitura acaba sendo conforto também, um escape, uma forma também de autocuidado. Então, nesse meio tempo acabam aparecendo preciosidades, que foi o que aconteceu por aqui. Fui surpreendido com várias leituras que estão aqui, outras leituras me atravessaram de uma outra forma, que foram mais dispendiosas pelo conteúdo em si. Já vou conversar com vocês. Vamos começar? Antes, só peço para você deixar o like, é muito importante. Agradecer a você que está sempre aqui comigo, comentando, deixando seu like, inclusive, né? E a você que está chegando agora, e a você que sempre esteve por aqui, desde quando isso aqui era mato. Vamos começar? O primeiro livro dessa lista é o maravilhoso Sobre a Terra Somos Belos por Instante. Isso aqui é uma obra de arte, porque essa capa é maravilhosa. É um livro com uma prosa magnífica, eu marquei ele todo, uma prosa delicada. Nós acompanhamos aqui um autor, que é o Ocean Vuong, que ele é vietnamita, e ele vai trazer muito dessa vivência dele na escrita, uma escrita que é repleta de passagens maravilhosas, de sentimento. Aqui nós acompanhamos uma criança nesse processo, filho de mãe solteira, também temos a avó dele, ele vai trazendo esses elementos aqui ao escrever uma carta para a mãe. Aqui, com 30 anos de idade, esse personagem vai escrever sobre a vida dele, sobre os seus sentimentos, sobre a sua mãe, sobre a vida da sua avó. E é muito tocante, é muito forte. É um livro para se ler aos poucos, assim, sabe? Você consegue, no rompante ali, ler ele todo, porque é um livro bem curto também, 200 e poucas páginas, só que ele é tão coeso e ele é tão denso em diversos sentidos, que você vai ali aos poucos esmiuçando e trazendo a ideia que o autor quer montar. Lembrando aqui também que não é uma narrativa tão fácil, porque ele vai jogando elementos específicos que depois ele costura esses elementos. Então ele joga uma informação aparentemente vaga, ou que é uma observação, mas que isso traz uma densidade muito maior depois. Então é uma leitura que precisa ser feita de forma atenta também. É um livro que é daqueles livros que você vai remoê-lo, vai digeri-lo ao longo do tempo, uma vez que aqui que ele traz também que essa família passa por um momento de guerra e desse conflito, da fuga deles, do que acontece no processo, da chegada deles nos Estados Unidos, como que o personagem principal aqui é visto no mundo, porque ele é diferente, não? Imigrante, a relação com a família, a relação com a mãe, a relação com a sua sexualidade também, que é abordada aqui, que é de uma forma muito primorosa também, desse descobrimento, dessa passagem de vida dele, dos momentos de vida dele. Eu acho que acaba sendo um romance de formação também, porque vários aspectos da vida dele são montados aqui, desde a infância até a fase adulta, e a forma da escrita é primorosa, considerando que nós estamos falando aqui de uma pessoa que é poeta. Então, gente, maravilhoso, uma das melhores leituras desse ano. Indico demais, assim. Na sequência, temos um livro que eu, inclusive, todos esses livros eu comento em vlog, para você que gosta de vlog. Eu falei nesse vlog que não é um livro para todo mundo, que é Cleópatra e Frankenstein. São um casal com divergências. Cada um ali com uma individualidade bem marcada, com ideologias bem marcadas, e isso faz com que o relacionamento deles se esbarre, se conflite em determinados pontos. Pessoas também carregadas de traumas, pessoas também que têm ali, encontram em si um determinado suporte, mas vê-se claramente que é uma falta de comunicação e que essas diferenças ideológicas vão fazer um embate entre os dois. Mas o amor está ali, a questão, né, do romance em si. Então nós vamos acompanhando a vida deles, na perspectiva deles também, e na perspectiva de outras pessoas ligadas a ele. Então, a eles, né? Então tem a família, tem os amigos. Então é um livro que começa com os personagens, mas que se expande com os outros personagens. E trazendo vários elementos dessa vida americana, aqui
como se dá através desses outros personagens e como que as histórias deles se misturam, se esbarram. É um livro forte, né? Tem aqui até nos dizeres iniciais que há vários tipos de violências. Então, se você tem determinados gatilhos, é importante se ater a isso. É um livro que funcionou muito para mim. Marquei bastante, gostei muito dos personagens no sentido da vivacidade deles, nos elementos que transcorrem em relação à vida como ela é, né? Considerando aqui que ele está trazendo um cenário dos Estados Unidos. É muito forte mesmo esse livro. Gostei desde o início, e essa relação de trazer vários personagens com perspectivas diferentes, personagens assim, com características próprias, trazendo escopo ali da contemporaneidade, isso me agradou demais, isso fez com que eu prendesse ainda mais a leitura e fez com que eu gostasse muito da leitura. Então foi uma das melhores leituras também, uma das melhores leituras desse ano, assim. Já quero ler mais da Cocomelons, inclusive já tem, é azul, blue? Acho que é blue, né? Deixa a capa aqui. Eu queria ler também, esperando uma promoçãozinha cair de preço, né? Sem contar que essa capa é linda. Maravilhoso. Em seguida, temos um outro com uma narrativa, com uma prosa estupenda, avassaladora e memorável, que é Mar Aberto, do Caleb Azuma Nelson, um autor que é ganense e que vai escrever ali, trazer suas experiências também em sua escrita. Aqui em Londres, o foco principal é o relacionamento entre esses dois personagens aqui. Lembrando que esse casal se forma de uma forma quase que estática, quase que uma explosão de sentimentos. Quando os dois se veem, sabe, aquele lance de amor à primeira vista e tudo mais. Mas é uma prosa também delicada, porque trata da violência, trata da questão de gênero e de raça. O autor, que é ganense ali também, ele teve a sua infância em Gana, na verdade ele teve a sua família ganense, né? E em Londres, vivendo ali, ele vai trazer como que é essa contemporaneidade também ali em relação às pessoas pretas. E esse amor que surge aqui é um amor delicado, é um amor forte, é um amor cheio de camadas, e que a questão de raça e de cor atravessa muito, porque nós temos personagens aqui que estão ali passando por situações, né, principalmente o protagonista, que isso vai de encontro, na verdade, conflita com o sentimento dele de cuidado, de querer estar com a outra personagem aqui. Esse amor é atravessado de várias formas em decorrência ao quê? Traumas, né? Em decorrência a inseguranças também. Então, é uma escrita maravilhosa, tem várias referências também à cultura africana, a elementos de raça, autores, músicas, indicações feitas pelo protagonista, porque ele é muito ligado à música. São pessoas que são artistas, né? Então, assim, o ponto alto desse livro é essa intensidade e essa intencionalidade na escrita do autor aqui. E consegue trazer um amor em uma forma pura, um amor também que fala desse mar aberto, que é sobre se lançar a ele, mas que também tem todo um contexto em volta disso, né? Todos os elementos ali que se convergem e que se conflitam em relação a isso, em decorrência das vivências, em decorrência das vivências de pessoas pretas, a questão policial também, que é uma questão muito abordada, a truculência, né, policial para com pessoas pretas, e na medida que você vai lendo, isso vai ganhando maior força aqui na história, em decorrência a questão do protagonista lidar com isso e ter momentos em que ele teve que se deparar com isso, ou que viu alguém conhecido, algum estranho passando por uma violência em decorrência da sua cor. Mas a escrita é o ponto alto. Eu que não sou muito de romances, inclusive, esse romance aqui me pegou porque ele é muito diferente. É um romance forte, é um romance curto, porém repleto de mensagem. Esse foi recebido da editora Morro Branco e me surpreendeu demais. Me surpreendeu muito e vale muito a lida, gente. Para quem gosta de romance, principalmente para quem gosta de narrativa, né? Uma narrativa afrocentrada, maravilhoso. E saindo dos contemporâneos e vim para um classicão,
que é o Sander Marai, As Brasas. Que livro, que escrita. Todas essas escritas aqui até agora foram escritas muito únicas em suas particularidades, muito fortes também, e leituras que me prenderam muito. Esse livro, em questão, a escrita dele é tão deliciosa, vocês não têm ideia de como que eu não queria soltar esse livro. Olha aqui, marquei ele todo, mar aberto. Eu só não marquei porque eu falei, como a releitura, eu vou revisando aqui e acabei não marcando. Agora, esse aqui é uma experiência diferente, então eu já fui marcando, tem várias passagens. Ele fala aqui sobre amizade, né? Dois personagens com vidas distintas, classes distintas, que acabam se encontrando ali, se aproximando, mas em decorrência a uma situação específica que envolve os dois e vai trazer, e talvez uma terceira pessoa, vai trazer ali uma separação entre eles, lembrando que há outros elementos que vão acontecendo nessa relação que os dois criam, uma relação de amizade muito forte. Então o personagem aqui, o autor vai trazendo vários elementos que envolvem a questão da amizade, a questão da vida. Gente, esse livro aqui, ele fortemente entra também nos melhores do ano. E é uma amizade que surge ali enquanto os dois personagens jovens, cada um ali com suas propostas e perspectivas de vida, né? Tem uma parte aqui, olha, que dá todo logo na sinopse, né? Dando toda a atmosfera, que é um livro que é uma atmosfera bem única também. Em seu castelo na Hungria, na região dos Cárpatos, o velho general do Império Austro-Húngaro é visitado por um homem de que foi amigo inseparável na infância e na juventude. Não se vêem desde 1899, há 41 anos, quando um dia um amigo desapareceu inexplicavelmente. Então a trama vai vir toda em relação a essa amizade muito forte que surgiu e que um ali apoiou o outro e cada um de uma forma distinta. Tinham qualidades e enquanto temos alguém muito pobre, tinha alguém com muitas posses, né? Porque era de uma família abastada ali, com títulos. Só que eles vão estudar juntos na escola militar e tudo mais. Então essa proximidade, a gente vê essas diferenças também nas características, nos gostos, e como que isso vai interferindo para que chegue esse momento de inexplicavelmente um deles desaparecer. Então a gente vê anos depois um deles voltando já com a idade avançada para ter, né, essa conversa, e os dois têm esse diálogo, que é um diálogo também que vai remontar essa questão, né, da sociedade, da amizade entre os dois, da amizade de uma forma universal, e vários elementos que estão ali atrelados a isso. Gente, esse livro é estupendo, assim. É de uma maestria essa escrita, que vocês não têm ideia de quão lindo, poético também é esse livro aqui, essa escrita. Um dos melhores, assim, do ano. Outra leitura também que me surpreendeu demais, que tá aqui comigo figurando como umas leituras surpreendentes do ano, é O Castelo no Espelho, da Mizuki Tsujimura. Esse livro vendeu muito no Japão, ficou muito popular por lá. Logo que ele chegou aqui desse recebido, eu já comecei a ler. Olha isso. Tem uma adaptação dele a uma animação, né? Um filme. E o que dizer dessa leitura? É uma leitura difícil também em vários elementos, porque trata de pulo e trata da questão da infância no ambiente tóxico escolar. Temos uma personagem aqui que passa por momentos em que ela não entende, né? Ela é uma criança, ela está em processo, né, de adolescência e tudo mais, e ela não vai à escola, basicamente, e ela vai a uma escola de reforço, uma escola misteriosa de reforço até então, e ela e os pais ali estão lutando, né? Ela para se sentir pertencente, sem abertamente falar com os pais o que aconteceu. Então a história inicialmente é permeada por isso. Até que em determinado momento entra a fantasia na história, porque ela é convidada, né? Ela acaba através de um espelho entrando no castelo, que é o Castelo no Espelho. E lá ela encontra outras crianças, e essas outras crianças têm questões também que com o tempo a gente vai descobrindo qual a relação entre elas em si, porque elas estão lá. E essa parte de fantasia é também muito importante na história. Aqui entra a personagem que é a senhorita Lobo, que ela reúne essas crianças, né, com o propósito de que
elas vão poder realizar um desejo se elas encontrarem uma chave e encontrarem também a sala de desejos. Só que para isso, apenas uma criança terá acesso e quem encontrar e fizer esse desejo tem as implicações disso para com os outros, para a situação que estavam ali. Lembrando que tem uma data também em que a estadia deles vão expirar, então é um livro que passa aqui. Cada capítulo vai trazendo o mês em questão, né? Então dá essa atmosfera, dá esse ritmo pra gente, que eu achei bem interessante também. E essas crianças, como vão se conhecendo, cada um ali tem, né? Vai se permitindo, porque na verdade cada um ali tem um senso de autocuidado, né? Porque foram traumatizados por algum motivo. A gente vai ver por que disso. O que aconteceu exatamente com eles e como que eles vão se aproximando, vão ali, primeiramente, que eram estabelecidas barreiras, né? Cada um internamente, como que essas barreiras vão diminuindo, vão sendo quebradas, essa proximidade. É um livro que me fechará pro final e bem fechadinho. Gostei muito de como se desenrola, se desenvolve. É um tipo de livro que não tem acontecimentos grandiosos. É um livro denso, pelas temáticas que aborda, e também narrativas orientais, eu já percebi que são assim. Então, não vá esperando uma leitura frenética, apesar de que eu li isso aqui tão rápido e com uma velocidade tão agradável, porque eu gostei muito da narrativa e eu já estou acostumado, habituado também com essas leituras orientais, então eu já observei que poderia acontecer. E é um ritmo também cultural diferente, até mesmo pela questão cultural que é trazida aqui, né? Que são trazidos elementos da cultura japonesa, referências à cultura pop também, e isso é muito legal, é muito rico, assim, de observar e de ver, e essas crianças também com as suas individualidades ali, e essa questão do castelo, né? Desse desafio e das implicações desse desafio na vida de cada um, e de como que cada um ali consegue, né, migrar ali entre a vida real e a vida do castelo, como que funciona esse castelo, que motiva a existência do castelo, né, a que ponto essas crianças vão poder se aproximar uma da outra, e externamente ali fora do castelo, o que né, tá ligado entre a vida delas, sabe? Então é muito interessante acompanhar isso também. E outro livro também, que assim, né, é uma releitura, foi de Anne Frank, que eu li nessa versão aqui, e que releitura que me pegou, tá? É um livro que me pegou muito nessa releitura, pelo peso, pela significância, né? De acompanhar essa garotinha aqui passando por esse momento e como geniosa ela é em sua escrita. E tudo que passou e tudo que envolve esse momento obscuro da nossa história, né? E o que me pegou muito também é as dificuldades que a família passa, ela e outras famílias ali que estão, né, confinadas, digamos assim, no anexo. Deixa eu mostrar pra vocês. Viu? Ela tava lixando a unha dela. Voltando aqui, então nós temos essa família que vive confinada junto com outras famílias e outras pessoas ali, tentando sobreviver. Todas as dificuldades que envolvem, elas estão escondidas, né, no que elas chamam de anexo. É uma história que, né, todo mundo já conhece ali os pormenores e como dificultoso é essa vida deles e os momentos que foram agravando ao longo dos anos, que foram se passando, né? E a evolução da querida Anne nesse processo, todos os conflitos internos que ela tinha enquanto ela estava ali, todas as suas indagações. É muito forte aqui também a relação com a família dela, com ela tem questões com a mãe, ela não gosta da mãe, ela não consegue gostar e ela chega até a se culpar por isso muitas vezes. Nós vamos vendo, né, essa perspectiva ali da relação dessa família, e na medida que a história vai se avançando, que vai aproximando da data, que a gente sabe o que vai acontecer, eu fiquei assim, né, cada vez mais tenso e entalado, e é uma leitura necessária também, né, é uma leitura importante. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição que eu queria muito, eu aproveitei numa promoção que teve, e foi com um preço super em conta, considerando que quase nunca tá de promoção, né. Na época, quando eu li a primeira vez, eu li no digital. Então, eu fiz essa releitura aqui, que livro forte, né? E agora, vamos pro próximo. Essa leitura aqui me surpreendeu demais, foi um presente. É o Mágico de Oz. E que leitura incrível, eu não imaginava. Eu sou muito amante do filme, do universo do Mágico de Oz, né?
Eu amo Wicked, por sinal. E esse livro aqui me surpreendeu pela narrativa, que era bem diferente do que eu imaginava, que tem elementos aqui bem brutais também, que eu achava que era uma história completamente infantil e com uma faixa etária uh, bem específica, mas não, se você vê com o olhar, né, tem vários aspectos aqui de uma leitura adulta. Eu gostei demais, gente. E essa edição, por si só, também é uma lindeza, né? Gostei muito da narrativa. E, assim, nossa, vale muito a pena. Essa leitura é uma leitura rápida também. São vários elementos ali que são trazidos nesse transcorrer da escrita, né? Como a gente conhece muito bem ali as características e pontos altos e pontos baixos de cada personagem aqui. Vai muito além também do que eu conhecia do filme, né? Considerando que o filme é adaptação, maravilhoso. E um outro livro também pesado, que começou pesado e conseguiu ficar mais pesado ainda no decorrer da história, foi A Mulher em Mim, da Britney Spears. Eu li essa versão aqui que eu tinha comprado há muitos meses numa promoção. É uma versão em inglês, né? E sofreu essa mulher, hein? Sofreu. Fiquei curioso também, porque a gente conhece muito da vida dela nos tabloids, né, na mídia. Eu queria ver essa perspectiva dela sobre ela mesma. Então é uma história que já começa aqui com a questão da infância dela, a questão familiar, o tanto que essa garota sofreu. Assim, rindo acima de nervoso, uma família completamente complicada lá no início, ela falando de um pai bêbado em coma alcoólico no sofá, de uma mãe histérica, digamos assim, a sua proximidade com a irmã, com o irmão também, são elementos ali que ela vai nessa história dela trazendo que, por exemplo, ao passo que ela tinha esses problemas, mas ela descobre a música, descobre a dança e que ela se sente completa. Sem contar que tem a história também dos familiares, né, dos avós, que é bem conturbada também, que a gente entende muito da ordenação da mulher na sociedade, da ordenação da sociedade em si. Ali, na metade, né, segunda parte do livro, vai trazer mais elementos sobre a relação dela com o pai, a questão da dominância dele, né, e que ele toma posse e controle sobre as finanças dela, sobre a vida dela, e que, de uma certa forma, ela regride aquele início da vida dela da infância, porque tudo que ela vai fazer tem que ser pedido, ela não pode questionar, se ela questiona tem retaliação, tem elementos aqui também das apresentações dela, que eu tava, sempre que eu lia, eu ia lá, pesquisava, reassistia, para poder ter essa imagem bem viva, quando ela comentava, descrevia, sabe, uma apresentação no VMA, o início de carreira dela no Clube Disney, as citações sobre Justin Timberlake, as citações sobre Christina Aguilera e outros personagens, o casamento que ela teve com Kevin, que era alguém ligado à música também, que ela teve os 2 filhos nela, né, e que ela dedica essa obra aos filhos dela, que ela chama dos garotos dela, né, os The Boys, e como também na gravidez ela passou por várias questões mentais. Ela engravidou muito rápido, logo que ela teve seu primeiro filho, ela engravidou, e ela também teve a questão de depressão, e para a época, a questão mental ainda hoje é um tabu muito forte, né? E para a época, imagina. Então ela teve que passar muito disso sozinha, sendo julgada, e os tabloides e os paparazzi a seguindo. Tem as cenas guarda-chuva, a cena de que ela deixa quase o filho cair, né, em decorrência dessa abordagem do paparazzi. Então, e tudo isso enquanto ela estava assim, né, em uma questão mental muito forte e que não tinha o apoio ali necessário, nem que ela vai percebendo que não tinha o apoio nem da família, e pelo contrário, ela começa a perceber que aparentemente eles agem com ela de uma forma diferente do que ela imaginava. Até que chega essa segunda parte que vai falar sobre a questão dela em relação ao pai, uma que nesse processo também ela perde a guarda das crianças e isso faz com que ela entre em colapso. Ela vai narrando aqui. Tem a questão do pai também tomando posse dos bens dela e como que até no ensaio ela era obrigada, e se ela não gostasse tinha essa retaliação. É muito denso, é muito tenso, assim, é uma escrita muito tranquila, muito rápida, mas a vida dela em si, tudo que está atrelado ali,
é muito complicada, é muito denso mesmo, sabe? E assim, é um livro que eu gostei por conseguir ver essa perspectiva dela sobre a questão da vida dela em si, que dá também uma margem diferente pra gente, né? E traz essa questão da sociedade mesmo, da mulher, como que ela é colocada ali, e questionamentos que ela mesma coloca durante a escrita aqui, maravilhoso. E para encerrar, eu finalmente terminei, passei por Mistborn, Pose de Ascensão, é o segundo volume, né, da série do querido Brandon Sanderson. Gostei muito da escrita dele, eu gosto, né? Gostei muito de vários momentos aqui. Entretanto, eu já percebi que o ritmo desse livro já foi mais lentinho. Foi muito voltado para a questão política. Lembrando que aqui nós temos, né, em decorrência do primeiro livro, uma ameaça que foi derrotada, mas uma nova ameaça surge, começa a surgir ali sem ninguém perceber, e muito disso em decorrência também do emaranhado de questões que envolvem a primeira ameaça. Porque a primeira ameaça, que é esse imperador das trevas que estava por lá, ele conseguia, em meio ao caos que ele criava também, ele era ditatorial, imperador, né? Mas ele conseguia, de uma certa forma, depois que a gente vai lendo, manter uma certa estrutura, que talvez poderia ser pior, entendeu? Então a gente vai ver essa parte da estrutura pior tomando forma aqui, enquanto os protagonistas, que são maravilhosos, vão ali tentando salvar o povo. Tem um povo que era escravizado, que foi liberto, só que o ponto alto é a tentativa de fazer esse reino funcionar, que é muito difícil, e de fazer de uma forma com que seja benefício para a população. Só que, às vezes, ele traz esse argumento que a população também, né, tá par, então não consegue entender muito desse emaranhado, essa questão social mesmo, né? Então, o ponto alto desse livro é uma ameaça maior que está para surgir e que ela vai tomando forma. Como organizar essas pessoas que foram libertas, como organizar um povo de forma democrática, todo o dispêndio disso, e como não perder o reino depois disso. Porque há toda uma questão política ainda envolvendo, né? Há toda uma questão de briga de casas, de nome, de renome, de classe, de pessoas com bens. Então, na porta da cidadela ali, da cidade, vai acontecer uma guerra, exércitos diferentes ficam ali tentando entrar na cidade para conseguir um mineral que é muito importante, em que eles acreditam que tenha em estoque por lá. Fui muito surpreendido pelo final também, aquela reviravolta. Quando foi mais pro finalzinho, assim, o livro chegou num ritmo, voltou para um ritmo mais acelerado e que vários elementos também já tinham sido respondidos. E gostei, já quero pegar o terceiro volume e ver, porque o final disso aqui deixa com vontade de ler o terceiro. E assim, é uma construção magnífica, é um universo muito grande, os personagens também são, assim, maravilhosos, os diálogos. Temos também a questão da profecia, daquele, né, que vai vir para resolver todos os problemas. Aí tem essa ligação com o Poço da Ascensão, que aí mais pro final a gente vai ver o que é. E enquanto isso a gente vai entendendo o que seria esse Poço de Ascensão, a gente vai entendendo esse outro governante, né, esse outro imperador que havia antes, das atitudes que ele teve e por que ele chegou ao poder. Assim, gostei demais. E agora é finalizar. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí suas últimas leituras, se estão com leituras novas. Obrigado por acompanhar aqui o canal. Agradeço o like, agradeço também os comentários. E até o próximo vídeo.